Olá, meu nome é Maria Lúcia Ferreira Rodrigues, sou voluntária PIBIC, professora orientadora é a professora Marília Pinta Ferreira Murata. Eu trabalho na nossa iniciação científica que chama Pandemia da Covid-19 e Impactos para os Profissionais de Saúde que atuam junto à população em geral. Uma breve introdução, então, a pandemia da Covid-19 foi uma das maiores urgências vivenciadas. Os profissionais de saúde, que já sofriam altas taxas de estresse por sobrecarga, condições laborais inadequadas, químicos exaustivos, responsabilidade excessiva e falta de políticas públicas, tiveram essas condições exacerbadas pela pandemia. Então, foram associadas a ansiedade, depressão, sentimentos de desesperança, medo e insegurança pelo isolamento. Os objetivos do nosso trabalho, então, foram caracterizar e compreender como a pandemia da Covid-19 impactou na saúde mental e qualidade de vida dos profissionais de saúde que atuam junto à população em geral. Na metodologia, primeiramente, a gente fez uma revisão sistemática para responder à seguinte pergunta: a pandemia teve impacto na saúde mental dos profissionais de saúde que atendem a população em geral? Utilizamos a estratégia PICO, pesquisamos no Medline, Lilux e CEL, usamos os descritores segundo a BVS. Tivemos, então, uma análise segundo a estratégia PRISMA de identificação, triagem e inclusão. Para o formulário online, nós fizemos transversal com perguntas objetivas e discursivas. O objetivo era compreender os efeitos da pandemia da Covid-19. As perguntas foram laterais ou a partir de questionários padronizados e teve 5 sessões. O TCLE, a caracterização do perfil sociodemográfico, a das condições física e mental, do aspecto do trabalho e do estilo de vida dos profissionais que atendem a população em geral, na caracterização referente às repercussões da pandemia da Covid-19 e foram realizados 3 questionários padronizados também. O convite foi por e-mail, de forma individual, de forma de lista oculta, e as perguntas objetivas e abertas foram analisadas ou por estatísticas básicas ou por análise de conteúdo de bordo. Na revisão sistemática, nós tivemos os 25 artigos selecionados segundo a estratégia PRISMA. E as informações analisadas foram que houve constantes elevados índices de ansiedade, depressão e estresse, aliados à angústia, exaustão, tanto física quanto mental, um medo de contaminação, seja própria ou seja dos familiares, ali do temor em adoecer e morrer. Teve alterações do sono, dificuldade para dormir e aumento dos pesadelos, assim como aumento do consumo de tabaco e de álcool. Também tivemos um uso de EPI e treinamento de incertezas, que foram fatores de estresse, seja pela própria utilização dos EPIs ou pela dificuldade do uso e do treinamento. Também teve uma falta dos EPIs e treinamentos diagnósticos necessários, e também teve uma fragilidade na descrição de protocolos que também trouxeram esses sentimentos de estresse e insegurança. Também tivemos questões de gêneros associados, então burnout, nível de exaustão, estresse, prevalência de ansiedade e depressão foram mais prevalentes em mulheres. Teve uma precariedade dos serviços de saúde também evidenciada no corretivo, seja pelo subfinanciamento, por prejuízo nas relações com serviços da rede, ou aumento de tempo para a higienização, e isso evidenciou a necessidade de políticas públicas para isso. Os fatores positivos também ocorreram, seja pela aprendizagem, possibilidade de adaptação e reconhecimento da importância da pesquisa científica, seja por fatores que ajudaram na qualidade de vida, suporte social, resiliência e exercício físico. No ensino transversal, a gente viu primeiramente na caracterização sociodemográfica que a maioria era difutiva, mais 70% eram mulheres, as idades foram variadas, a escolaridade mais 70% possui o ensino superior completo, e a renda familiar e a profissão variaram bastante, e entre as profissões tivemos vários profissionais de saúde que atendem a população em geral. Mais de 80% possuía alguma especialização pós-graduação, e as áreas de especialização e faixas etárias foram elucidadas ali nos gráficos. Mais de 40% a trabalhista e públicas, e as demandas também são muito diversas, e variando entre várias áreas da saúde, seja na medicina, na odontologia, na fonoaudiologia, entre outros. Mais de 70% já possui algum problema de saúde em relação à caracterização então, das condições de saúde física e mental e do estilo de vida, variando entre ansiedade, depressão, bipolaridade, hipertensão, diabetes, lombalgia, gastrite. E durante a pandemia, mais de 70% relatou piora do quadro de saúde mental. Antes da pandemia, quase 60% já apresentava algum problema, então, quase 60% já apresentava ansiedade, por exemplo. E dentro desse grupo de contexto específica, mais de 80% percebeu pior no seu quadro relacionado à saúde mental. Dentro dos problemas relacionados à saúde mental desenvolvidos, quase 70% foram de distúrbios do sono, quase 70% também foram de ansiedade, mas também tivemos distúrbios alimentares, toque, depressão e uso de álcool. Durante a pandemia, quase 50% não realizou consultas e exames, e as dificuldades para isso foram diversas, sendo por falta de tempo, ou disponibilidade de serviços, ou baixa disponibilidade financeira. As principais mudanças e adaptações ocasionadas pela pandemia da Covid-19 também foram diversas, então, pela mudança por atendimentos online, o uso das EPIs, o atendimento da piscina, o isolamento social, foram diversas mudanças colocadas pela pandemia. Então, ainda dentro da caracterização das repercussões da pandemia, a gente teve dificuldades enfrentadas por atendimento dos pacientes, seja pela conexão, por paramentação, por atendimento de distanciamento físico, por medo e por diversos outros fatores. As principais dificuldades que ocorreram nos atendimentos presenciais e remotos foram também ilustradas aqui nos gráficos. Nos presenciais, tivemos o uso de máscaras, limitações nos medos de contaminação, entre outros. E no remoto, o acesso à internet, a falta de atendimento, a falta de materiais adaptados. Ainda também, quase 70% teve muita sobrecarga, e diversos aspectos foram geradores dessa sobrecarga, como conciliar o trabalho e atividades domésticas, um maior número de pacientes, uma dupla jornada de trabalho, entre outros também. Em relação às principais preocupações, quase na totalidade tinham medo de adoecer ou que algum familiar adoecesse. Todos sentiram a preocupação no tempo, no isolamento social. Altas porcentagens, mais de 60%, tinham medo de afastamento familiar, por internação, falecimento familiar, perda da renda familiar, dificuldade financeira. Todos tiveram alteração na sua rotina. E os principais fatores que impactaram na rotina foram o medo de contrair o vírus e o isolamento social. Dessa forma, então, a gente viu que a pandemia da Covid-19 impactou negativamente na saúde mental dos profissionais de saúde responsáveis pela população em geral no Brasil. Teve aumento de casos de depressão, ansiedade, estresse, acompanhado de um medo de contrair a doença ou dos familiares que contraírem essa doença, acompanhado de uma sensação de angústia, incerteza, distúrbios do sono e burnout. A gente viu uma falta de preparo, treinamento, falta de EPIs, dificuldade de uso, uma precariedade do sistema de saúde evidenciada na revisão sistemática e necessidade do órgão público em investir efetivamente nessa área. Essas foram as referências para o meu trabalho. Muito obrigada.